A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, que diz assim: Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: Sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quarto de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Amém. Vemos aqui a sabedoria da sunamita, né? A concordância, né, daquela mulher com o esposo, né? Ela observou que aquele homem, né, o profeta Eliseu, era um homem de Deus, né? Era um homem separado por Deus para fazer ali a obra do Senhor. Ela observou, né? Ele deu testemunhos, né? Olhe, apenas esses versículos do 8 ao 10, apenas esses versículos, ele fala muito, ele fala de testemunho, né, o testemunho do profeta. Ele, ao passar por ali, por aquela casa, ele dava um testemunho de servo de Deus. E aquela mulher observou, aquela mulher entendeu que aquele homem não era apenas um homem de Deus, era um santo homem de Deus, né? Por onde nós passarmos, nós darmos um bom testemunho. A primeira direção do Senhor nestes versículos, né? Aqui ela fala, né? Ela entra em concordância com o seu esposo e ela ali diz: vamos fazer aqui um quarto lá em cima, um quarto de tijolo, e vamos lá colocar algumas coisas, né, para que o homem de Deus, o profeta, quando passar por aqui, ele vai descansar um pouco ali. A gente vê concordância, sabedoria. Apesar dele ser um homem santo de Deus, ela não colocou ele dentro de casa, ela colocou ali vamos dizer assim, um limite, não é? Ela, entre a casa dela e o quarto ali do profeta, nós vemos isso nessa história, um respeito total ali, né? Mais na frente a gente vai ver aqui que o profeta se sente muito abençoado com aquele feito da sunamita. Ele manda Geazi chamar ela e ela fica na porta, ou seja, ela não entra ali no quarto do profeta, ela fica na porta. Então a gente vê ali um respeito, né? Um respeito muito grande da sunamita com o profeta para com a sunamita também, né? Então a gente vê aqui respeito, a gente vê testemunho, a gente vê sabedoria. Muitas são as vezes que a gente precisa de sabedoria. Concordância, ela não fez sozinha. Ela entrou ali em concordância com o esposo. Isso aqui, este assunto aqui, o esposo dela estava apto a saber de todo aquele negócio, não é? A sabedoria tremenda que Deus deu àquela mulher. Mais na frente a gente vai ver que o filho que Deus abençoa aquele casal, ele morre, mas aquele negócio ela não conta ao marido por causa da sabedoria que Deus deu a ela, não é? Então, a gente precisa buscar em Deus a sabedoria da sunamita, para que a gente venha saber lidar com cada situação na nossa vida, para que a gente venha hora de falar, entender que tem a hora de falar, tem a hora de calar, tem a hora para todas as coisas, hora para agir, para fazer, hora para tudo. A gente não pode sair atropelando as coisas, não é? E ali fazer
tudo ali assim, né? Porque se ela não tivesse a sabedoria do Senhor, em primeiro lugar, ela por ver que ele era um homem de Deus, ela tinha colocado ele dentro de casa. Afinal, a gente imagina que aquela mulher tão rica tinha uma casa muito grande, né? Nós imaginamos isso. Então tinha espaço ali na casa, dentro da casa dela, para aquele homem passar ali uma noite, né? Um final de semana, não sei, um dia na semana. Mas Deus deu sabedoria àquela mulher para saber lidar com cada coisa. O silêncio mais na frente, se você for estudar esta história, a história da Sunamita, uma mulher que soube lidar com as suas emoções, com as suas dores, ali no secreto, só ela e Deus, a ponto dela ir ao profeta e ali ela se abrir, não é? Ali ela chegou e começou, se lançou ali nos pés, né, do profeta e começou a chorar. Né? Nós sabemos, ela abriu ali o seu coração, a amargura do seu coração, diante daquela situação a qual o filho dela tinha morrido. Então, um equilíbrio. Né? Então, aqui, meus irmãos, nessa história, o Senhor nos dá muitas chaves de bênção, né? O Senhor nos abençoa grandemente. Que você, meus irmãos, possa todos os dias da sua vida vir buscando respostas na palavra do Senhor. O Senhor fala conosco, o Senhor nos dá direções, o Senhor nos dá respostas, o Senhor nos abençoa grandemente. Fala conosco muito, né? Nos dá direções, nos dá chaves de vitória que a gente está precisando através, né, da sua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito mais no seu coração. Amém.